Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Dominical. Mas antes, nós vamos cantar com o nosso amiguinho. Quero todos animados, hein? Olá, amiguinhos! Vamos louvar ao nosso Senhor? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Que legal! Vocês gostaram dessa música? Eu amei! Muito bem! A nossa história de hoje é uma história muito bacana, muito legal. Mas antes a gente vai orar e pedir a Deus que abra o nosso coraçãozinho para que a gente possa entender o que Ele quer falar em sua palavra, tá bom? Vamos fechar os olhinhos e prestar atenção. Papai do céu, obrigada pela aula, obrigada pelas professoras, em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora a gente está pronto para mergulhar de cabeça nessa história que é muito legal. Vocês lembram como foi a história da semana passada? Isso mesmo, foi a história de Noé. Vocês lembram da arca? Dos bichos, da família de Noé, do dilúvio? Pois é, depois que Noé saiu da arca, ele recebeu um mandamento de Deus. Quem aí se lembra? Isso, para se espalhar e multiplicar sobre a terra, não é mesmo? E a gente vai descobrir o que aconteceu depois. Hoje nós temos mais ou menos 6.000 línguas que são faladas ao redor do mundo. Poxa, é bastante coisa, né? Eu tenho aqui algumas palavras em outros idiomas. Vamos brincar? Essa aqui, pen. Essa aqui, bolígrafo. Essa aqui, estilo. E por final, caneta. Todas elas, vocês sabiam que quer dizer a mesma coisa? Todas elas querem dizer caneta, só que em outros idiomas. Vamos lá. Pen vem do inglês, bolígrafo do espanhol, estilo do francês, claro, caneta do português. Nossa, é muito legal, né? Vocês aí têm vontade de aprender alguma outra língua? Pois bem, mas nem sempre foi assim, vocês sabiam? Lá na época, quando Deus falou para Noé e sua família que eles deveriam se espalhar e se multiplicar sobre a terra, todos eles falavam igual, a mesma língua. Mas o coração do homem é enganoso e o coração do homem segue muitas vezes os interesses que não são os interesses de Deus. E existia um povo que resolveu se juntar numa cidade e resolveu ali fazer tijolos de barro e montá-los em betume. Vocês sabem o que é betume? É como se fosse uma argamassa, hoje como se fosse um piche ou um asfalto para colar os tijolos. E aí eles viram que ficava firme e ficava muito bom para a construção. Então um deles disse: façamos então uma torre que chegue até o céu. Esse texto ele está lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler para vocês, mas depois vocês podem ler também aí em casa com a mamãe e com o papai. Vamos lá?
No versículo 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Quando Deus deu aquele mandamento a Noé, ele não tinha essa intenção. Sucedeu que, partindo eles para o Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, que foi a cidade onde eles descobriram como fazer aqueles tijolos fortes e bons para a construção. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então os tijolos eram como as paredes e o betume como se fosse o cimento, para dar a firmeza. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pois bem, qual foi o mandamento do Senhor? Para eles se espalharem, não é mesmo? Para eles se multiplicarem, não ficar só num lugar. E além do mais, tem um outro pecado aqui. Eles queriam ser célebres. Quem sabe o que é essa palavra? Famoso. Eles queriam ser reconhecidos pelos feitos deles. Em nenhum momento eles falaram de Deus aqui. Triste, né? Pois bem. Aqui, na nossa torrezinha, vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver a torrezinha aqui? E eles conversavam: vamos nos tornar célebres, famosos pelo nosso nome. Vamos construir uma torre que chegue até o céu. Algo grandioso, que as pessoas se lembrem dos nossos feitos, porque nós somos muito bons, nós descobrimos um tijolo muito forte, nós somos o máximo. E aí eles foram subindo a torre, cada vez mais. Mas eles não contavam, não é mesmo? Com uma surpresa. Olha lá. No versículo 5, está escrito: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E aí, o que vocês acham que o Senhor achou disso tudo? Vamos ver. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Pois bem, o que Deus está falando, que eles só falavam uma língua, então eles se entendiam muito bem, não é mesmo? Enquanto isso, eles iam construindo a torre para chegar até o céu. Porque eles falavam uma língua só, todos eles se entendiam. Imagina você falando a mesma língua que um americano, sem precisar estudar inglês. Pois é, nessa época era possível. Mas, como o coração do homem seguia suas próprias vaidades e a desobediência àquilo que Deus tinha mandado foi muito grande, o que aconteceu? Deus falou, aí no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Pois é, ficaram falando alhos e o outro entendendo bugalhos, ninguém entendia nada. Olha aqui a carinha de confusão. O Senhor falava para o empregado construir, ele não entendia, porque ele não falava mais a língua do Senhor. Foi uma bagunça, foi uma confusão. Aliás, o nome Babel quer dizer confusão, porque ali confundiu o Senhor. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Por que eles se dispersaram? Porque eles começaram a achar pequenos grupos de pessoas que falavam a mesma língua. Então, quem falava inglês foi para o mesmo lado. Quem falava português foi para outro lado, porque eles já não se entendiam mais. Pois é. E aí, chamou-se-lhe
Por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Pois bem, crianças, vocês viram como que é, se a gente não obedece à palavra de Deus, Ele nos faz enxergar as nossas próprias vaidades através da sua palavra, né? Então a gente tem que obedecer, a gente precisa obedecer e ouvir a voz de Deus. E como a gente ouve a voz de Deus? Lendo a Bíblia, orando, pedindo a Deus que Ele nos dê entendimento da sua palavra e que Ele caminhe conosco, para que não aconteça como aconteceu aqui em Babel. E como em outras tantas histórias da Bíblia, que houve a desobediência e o Senhor precisou castigar o povo, não é mesmo? O povo é rebelde. Se nós ouvíssemos mais a voz do Senhor, não aconteceria tanta coisa. Por exemplo, eu tenho um mapa aqui, que hoje você pode ver que está dividido os povos que falam outras línguas. Olha. Então, aqui na Argentina, o pessoal fala espanhol. No Brasil, português. Nos Estados Unidos, inglês. Na França, francês. E na Itália, italiano. Na Rússia, russo. Na China, o mandarim. E no Japão, o japonês. Olha só como ficou o mapa dividido. Então, depois da confusão de Babel, cada pessoa que falava uma língua se juntou ao grupo que falava a mesma língua e foram morar em outros lugares. Não era muito mais fácil ter obedecido a palavra de Deus desde o início? Hoje todo mundo falaria a mesma língua, não é mesmo? Você não precisaria estudar inglês, nem espanhol, para poder entender o seu coleguinha lá do outro lado do mundo, não é mesmo? Então, essa é a nossa história de hoje. Temos que sempre obedecer a palavra de Deus, porque é melhor para nós. É o melhor para nossa vida. Deus sabe o que é melhor. A gente não. Os homens aqui de Babel queriam construir uma torre para chegar ao céu porque queriam ser célebres e famosos. Eles ficaram famosos, mas não foi por uma coisa boa não, né? Foi por uma coisa muito ruim, por ter desobedecido ao nosso Senhor. Então, você pode pegar um mapa aí na sua casa e também ver quais outros lugares falam os mesmos idiomas. Uma ideia bem legal para você brincar aí. Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo muito grande. Vamos agora orar, agradecer a Deus pela lição de hoje e por mais uma semana e porque Ele cuida de nós. Pode ir. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela aula que a gente teve. Foi muito legal. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Meu bom pai, tô aqui, tô com ele andarei. Conduz-me a mais água, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pai, tô aqui, com ele andarei. Conduz-me a mais água, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel.
acabou meu tijolo. Traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Oh, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 传早，传早。 A carneirite cupton de time? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. Com E, Grande berelete ne terre de Bebel. Grande berelete ne terre de Bebel. com I, Grande birilide ni tirri de bibiu. Grande birilide ni tirri de bibiu. com O, Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. com U, Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 pessoal, alguém aqui fala português? Gostou da música?